O Senhor Jesus disse assim, lá em Lucas capítulo 21, versículo 24. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. O Senhor fala aqui na parábola da figueira, né, que mostra que é a questão da profecia bíblica, da nação de Israel ter voltado, e que quando chegasse esse período, nós deveríamos ficar então apercebidos e confiantes. Deveríamos prestar atenção porque Paulo, escrevendo a Timóteo, fala que é impossível para Deus mentir. E a sua palavra, tamanho o seu poder, não volta vazia, sem causar e sem produzir o efeito necessário para o que foi designada. E a profecia bíblica tem se cumprido diante dos nossos olhos. Por que Deus nos deu profecias? Para que nós pudéssemos nos situar. Então, tendo a compreensão de que estamos verdadeiramente, não de uma forma ilusória ou de uma forma especulativa, porque eu não vou entrar em pormenores da profecia bíblica, mas nós podemos ver que não resta muito tempo para que cada passo, cada item, cada pormenor das profecias se cumpram e estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Então Jesus fala para que nós ficarmos apercebidos, acautelai-vos por vós mesmos. Você não adianta tentar salvar as pessoas e não adianta também desanimar porque as pessoas não estão dando ouvidos e você mesmo acabe se distraindo e se afastando então da palavra de Deus. Jesus fala sobre as consequências da orgia, ou seja, uma vida totalmente desregrada, da embriaguez, uma vida sem lucidez, sem entendimento do que está acontecendo e as preocupações do mundo. Como eu vou ganhar dinheiro, como eu vou progredir, como eu vou ter mais que o outro, eu não me conformo, eu não aceito, o outro tem um carro, eu tenho que ter carro também, o outro está morando numa casa mais bonita que a minha, eu estou revoltado com isso, e aí a pessoa então ela acaba se distraindo, se afastando, e lá em Daniel capítulo 12, verso 4, vai mostrando que nos últimos dias muitos correriam de uma parte para outra. Jeremias 8:20 vai mostrando, passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. A eternidade foi colocada no coração do homem para que o homem pudesse entender o quão ele é vazio sem Deus, sem a palavra de Deus, preenchendo todo o seu interior. Como Marta, irmã de Lázaro e de Maria, que ficava agitada, que tentava impressionar a Deus, mas que na realidade as pessoas assim querem impressionar a si mesmas. Elas querem mostrar para elas mesmas que elas são capazes, como aqueles lá de João 6, 28 e 29, que eles chegaram até Jesus e disseram: o que faremos para executar as obras de Deus? Não é? O que faremos para ser reconhecidos, para ser grandes? O que faremos? Nós estamos precisando sermos reconhecidos, o nosso ego está clamando. E Jesus então disse assim: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que por eles foi enviado. Como Maria, que ficou quietinha ouvindo a palavra de Deus. Maria não era uma desocupada, Maria não era uma vagabunda, não. Ela só deu atenção àquilo que verdadeiramente Jesus disse para Marta que seria a única coisa que prevaleceria por toda a eternidade. E que aquele dia não pegaria Maria de surpresa como iria pegar Marta. Jesus falou: uma coisa é importante, Maria escolheu a boa parte, que foi ouvir a palavra. Isso está lá em Lucas capítulo 10, dos versículos 38 a 42. E essa é a graça evidenciada, nós somos salvos pela graça. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas nós somos reconhecidos quando verdadeiramente nós somos gerados pela palavra, para ser primícias de Deus. Primícias são frutos, são ofertas não de dinheiro.
mas da vida, do coração, da devoção, porque Jesus fala isso, a parábola do semeador. Aqui a palavra que eu estou ministrando é a palavra de Deus. Todos os pregadores sinceros, verdadeiros, expoentes das Escrituras estão pregando a palavra para que ela possa então produzir o efeito necessário. E Jesus fala isso lá em Mateus capítulo 13, verso 18 a 23, da parábola do semeador. O semeador é todo pregador, mas principalmente o Espírito Santo que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, que guia as pessoas pela palavra, ensinando na justiça, na equidade, na retidão, na exortação. Isso está lá em João capítulo 14, 26, lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 14 a 17. Para que possamos produzir fruto. A semente é a palavra de Deus e o coração, e a terra é o coração humano, mas tem corações que não estão recebendo e não vão produzir frutos. E o Senhor vem procurar frutos, como diz lá em Lucas 13, 6, 9. Ele virá procurar fruto e muitas vezes não encontra. Toda árvore que não produz bom fruto produzido pela palavra, pelo ensinamento das Escrituras, nos voltando verdadeiramente para Deus, para os propósitos de Deus. Veja, o propósito do Evangelho é nos fazer parecidos com Cristo a partir da salvação. Romanos 8, 28. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é o teu propósito que deve prevalecer, mas o propósito das Escrituras. E no 29 diz, porque aqueles a que ele dantes conheceu, a estes predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Nós temos que ser parecidos com Cristo. Como seremos parecidos com Cristo? Se o nosso coração estiver sobrecarregado com todas as preocupações do mundo, como eu vou ganhar mais dinheiro, como eu vou ser melhor do que o outro, como eu vou fazer 2, 3 faculdades, eu leio um monte de livros, mas eu não pego o livro sagrado que fala de Cristo. Por isso que João Batista disse, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependam-se desse estilo de vida que vocês estão levando. Falsas pregações têm feito com que as pessoas se voltem para o egocentrismo, onde falsos pregadores, para ter as suas igrejas cheias, e com isso eles terão os seus jatinhos, seus carrões, suas mansões, e por causa disso, movidos por avareza, eles fariam comércio das pessoas, como o apóstolo Pedro registra lá em 2 Pedro capítulo 2, versículos 1 a 3. E as pessoas seriam enganadas porque elas próprias querem enganar a si mesmos e elas acham que estão enganando a Deus. Isso está lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 a 4, que nos últimos dias seriam tempos trabalhosos em que os homens seriam mais amantes de si mesmos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, e por causa disso eles se cercariam de mestres falsos, mentirosos, segundo as suas próprias cobiças, e se recusariam a dar ouvidos à verdade, voltando-se a fábulas. Isso está lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 a 4. O amor ao mundo, como o apóstolo João diz que vocês não devem ter o amor ao mundo. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, não comece a acolher com alegria as coisas que há no mundo, porque o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, o desejo desenfreado por tudo que é contra Deus. E ao dinheiro, como o apóstolo Paulo fala, 1 Timóteo capítulo 6, versos 3 a 9, quem não se conforma com as sãs palavras, a sã doutrina, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões de palavras, cuja mente está privada da verdade, não pode entender a palavra de Deus, porque não abriu o coração para a palavra de Deus. Se tiver com que comer, com que vestir, esteja feliz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos que querem ficar ricos caem e vão se perder. Perdem o foco. O foco é Cristo. O foco é a palavra. O foco é o reino de Deus. Olha o que Paulo fala a Tito, lá em capítulo 2, verso 11 a 14. A graça de Deus, ela se revela salvadora a todos, para nos educar, educando-nos para que, renegadas as paixões mundanas, nós vivamos no presente século justa, sensata e piedosamente, aguardando a bendita esperança. Olha para isso. A graça, Cristo na cruz, se manifestou. Aquele que crê é salvo, é dada a palavra para ele. Ele aprende a palavra, para quê? Para saber como servir melhor a Deus, para ser guiado para combater o bom combate, para chegar até o final. E como é isso? Renegando as paixões mundanas.
tudo que há no mundo, prazeres sexuais. O sexo não é pecado, mas Deus colocou limites para o sexo dentro do casamento. Homem e mulher. Pessoas do mesmo sexo é pecado, diz a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, está escrito na palavra. Mas tudo aquilo que passa da sã doutrina passa a ser pecado e afronta a Deus. Tudo aquilo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e aí a pessoa passa a ser arrogante porque ela acha que pode ir além das Escrituras. E a Escritura fala de Cristo. Nós trabalhamos não para ir para o céu, mas enquanto estamos indo para o céu, do jeito de Deus, da forma de Deus, como diz em Colossenses 1, 9, 10. Servindo a Deus. A centralização da nossa fé é o Senhor Jesus Cristo. Então Cristo disse, cuidado, para que aquele dia não vos pegue de surpresa. Quando você começar a correr de um lado para o outro, e chegar aquele grande dia, você vai ver que você correu em vão. Por isso que Jesus diz em Mateus 24, verso 45 ou 46. Bem-aventurado é aquele servo, aquele a quem o Senhor, quando voltar, o achar fazendo assim, porque ele deu ordens. Encontrar fazendo o quê? O chamado para a igreja, que é servir como uma nação sacerdotal, para oferecer sacrifícios de louvor a Deus, porque nós somos propriedade de Deus. Mas cada um passou a viver da forma como acha. Cada um passou a viver na vaidade dos seus próprios pensamentos, no trato passado, como Paulo escreve aos Colossenses, lá em Colossenses capítulo 3, versos 5 a 6, e Efésios capítulo 4, verso 17 a 19. Então, cuidado, meus amados. Cuidado para que aquele dia não vos pegue de surpresa, mas que vocês possam oferecer sacrifícios de louvor a Deus, aceitáveis, porque foi para isso que nós fomos salvos. Deus abençoe a tua vida. Eu sou o pastor Fábio Russo e que o Senhor nos guarde para sempre trazer palavras de fé.